Boa tarde, crianças. Tudo bem? Nossa aula vai ser rapidinho, tá? O assunto é breve. Abram a apostila na página 122 de Ciências. 122. Bom, a gente vai ver hoje os materiais que existem e a passagem de luz por eles. Por exemplo, existem materiais que bloqueiam totalmente quando você coloca esse objeto perante a luz. Tem alguns objetos que não vão deixar essa luz ultrapassar para o outro lado, ele vai bloquear. Existem materiais que vão deixar essa luz passar totalmente para o outro lado. A luz vai ultrapassar esse objeto. A gente chama de transparente. E tem um objeto que deixa passar mais ou menos a luz. Não passa totalmente, mas também não bloqueia totalmente. É chamado de material translúcido. Então, o material que não deixa a luz passar através dele, opaco. O que deixa passar totalmente, transparente. E o que distorce um pouquinho a imagem, que deixa passar um pouquinho, mas também não bloqueia, e deixa passar um pouco, mas não passa totalmente, é chamado de translúcido, tá ok? Então, a gente vai ver aqui na apostila na 122. A luz e os materiais. Alguns materiais permitem que a luz passe através deles, enquanto outros bloqueiam totalmente. Bloquear e não deixar passar, tá? Observe a imagem ao lado. A gente tem aqui o relógio do sol, né? Que ele marca a hora de acordo com a sombra que é projetada nele, tá? Então, ó, o relógio de sol indica as horas a partir da posição do sol no céu. Para que ele funcione corretamente, o objeto que marca as horas deve permitir ou bloquear a passagem dos raios de luz. Por quê? Aquele objeto ali, ó, que marca a hora, ele deve bloquear ou deve permitir a passagem da luz do sol? Ele deve bloquear, porque bloqueando vai formar sombra. E é através da sombra que a gente consegue visualizar a hora ali. Por exemplo, naquele relógio de sol ali, seriam 10 horas. Tá ok? Olha lá. O objeto estaria no 12, né? E aquele ali, ó, a sombra no 10. Então, esse aqui é um relógio do sol, que ele é a posição do sol que vai marcar a hora aqui, em relação à sombra, tá? Então, esse objeto ele deve bloquear para quê? Formar a sombra. Formando a sombra, a gente consegue visualizar a hora aqui, tá ok? Bom, os materiais são classificados de acordo com a sua capacidade de bloquear a passagem de luz. Eles podem ser opacos, transparentes ou translúcidos. Marque esse parágrafo todo aí, ó. Os materiais, lembra do parágrafo quando começa empurradinho? É um parágrafo. Os materiais são classificados de acordo com a sua capacidade de bloquear a passagem de luz. Eles podem ser opacos, transparentes ou translúcidos. Então, isso aqui é conforme a capacidade que a luz ultrapassa esses objetos, tá? Então, a gente tem 3 exemplos aqui: de um opaco, de um transparente e de um translúcido. Olhem a menina olhando através da madeira, ó. Se a gente pegar a madeira e colocar a luz vai passar através da madeira? Vai passar para o outro lado? Não, ó. Materiais opacos, como a madeira, bloqueiam totalmente a passagem da luz. Não é possível enxergar através deles. A gente não consegue enxergar, tá ok? Se a gente colocar frente da luz, a gente consegue visualizar o que está do outro lado? Não, tá? Então, a madeira, ele bloqueia, assim como o papelão, tá? O papel. Então, marquem, ó, materiais opacos, como a madeira, bloqueiam totalmente a passagem da luz. Não é possível enxergar através deles. Marque essa bolinha vermelha embaixo dessa garotinha aí, olhando através da madeira. Então, a madeira não vai deixar a luz passar, a gente não vai conseguir enxergar o que está do outro lado, tá? Agora o menino com óculos, ó.
Olha o óculos, o vidro. Será que ele bloqueia ou ele deixa passar totalmente? Vamos lá. Materiais transparentes, como as lentes dos óculos, permitem a passagem da luz. Enxergamos nitidamente através deles. Olha o outro material transparente aqui, ó. Copo de vidro, tá? A gente consegue enxergar do outro lado. Então, marquem aí do menininho de óculos. Ok? Bom, agora a gente tem um exemplo de um translúcido, que é mais ou menos. Deixa passar a luz, mas a gente não enxerga com nitidez, igual a gente enxergaria com esse vidro do óculos aqui, tá? Ele mais ou menos enrugadinho, então passa luz, mas não totalmente. Então tá assim, ó. Materiais translúcidos, como alguns tipos de vidro, permitem a passagem da luz, mas não é possível enxergar nitidamente através dele. Marca isso aí também, aqui embaixo. Materiais translúcidos até deles. A tia tem uma garrafa aqui, ui, uma garrafa com material translúcido. Mesmo sendo transparente, eu não consigo enxergar, não bloqueou totalmente. Eu não enxergo totalmente do outro lado. Eu enxergo mais ou menos. Eu não enxergo com nitidez através do outro lado. Então, é um vidro translúcido, tá? Existem copos também meio jateadinho assim, branquinho, parece que é jateadinho de areia. A gente consegue, a luz consegue passar, mas a gente não consegue enxergar com tanta nitidez, tá? Como se fosse esse vidro lisinho aqui, que a gente enxerga com nitidez claramente o que está do outro lado. A luz passa por ele, tá ok? Então, a madeira, opaco, o vidro do óculos, vidro, o blindex, né, do banheiro que a gente tem, transparente, tá? E o translúcido, aquele vidrinho mais enrugadinho, que a gente consegue ver do outro lado, mas não com nitidez, é mais ou menos, tá bom? Então vamos lá. 123. Vamos lá. 123. Observe a imagem em seguir e responda a questão. Então, tem uma pessoa lá tomando sol, né? Com o guarda-sol lá. Olha a setinha. Tá assim. Qual é a função do objeto indicado pela seta na imagem? Qual é a função do guarda-sol? Não deixar a luz do sol ultrapassar. Não permitir a passagem de luz. Não é isso? Que pode... A pessoa precisa proteger a sua pele. Ele é feito de que material? Opaco, transparente ou translúcido? Opaco, porque ele não deve permitir a passagem da luz, né? Deve proteger a gente. Então, é feito assim, de um plástico bem grosso, de uma lona, né? Que não deixa ultrapassar a luz solar. Tá ok? Tem que ser um material bem resistente. Ele tem que bloquear a luz solar. Tá ok? 123. Quando um objeto feito de um material opaco, que é aquele que não deixa a luz passar, bloqueia a passagem da luz, forma-se uma sombra. As sombras são, portanto, regiões sem luz em áreas iluminadas. Então, ele bloqueia a passagem da luz e forma sombra. Para formar uma sombra, o objeto opaco deve estar entre a fonte de luz, então deve estar no meio, né? Bloqueando mesmo, na frente. E uma superfície, como um chão, uma parede. Observe a imagem a seguir. Ó, ela está bloqueando a passagem da luz, né? A mão dela está bloqueando a passagem da luz. Quando a mão que está bloqueando a passagem da luz está na frente da luz, forma sombra. Ó, podemos usar nossas mãos para produzir sombras divertidas na parede. Tia Maura brincava muito com isso aqui quando acabava a luz e ficava com a luz de vela. Tia Maura brincava com isso aqui. Agora a gente vai fazer a 124. A gente vai fazer com vocês, tá? Então a gente vai fazer oralmente, depois a gente vai escrever. Aí eu vou escrever lá no quadro. 124.
Preencha o quadro a seguir, classificando os objetos abaixo em opacos, transparentes ou translúcidos, tá? Aí tem o nome: porta de madeira, pedras de gelo, copo de vidro, toalha, tijolo de vidro, saco plástico. Bom, vamos pensar aqui primeiro nos dois opacos. Quais deles eu colocar diante de uma luz vão bloquear a passagem da luz? Quais que vocês acham os dois objetos aqui que vão bloquear a passagem da luz, que não vão deixar a luz passar, que a gente não vai enxergar do outro lado? Respondeu certo quem colocou porta e toalha de banho, tá? Não vai deixar a luz ultrapassar, a gente não vai enxergar do outro lado, se a gente colocar na frente da luz, tá? Vai formar uma sombra e a gente não vai conseguir enxergar do outro lado. Quais são totalmente transparentes, que a gente vai conseguir enxergar com nitidez, com bastante nitidez do outro lado? Que a gente vai enxergar completamente direitinho do outro lado. Acertou quem colocou. Quem falou copo de vidro e saco plástico. Se você pegar um saquinho assim, você consegue enxergar o saco transparente. A gente até fala saco transparente. Pega um saco transparente para mim, né? Que ele deixa passar a luz solar, a luz, solar não, a luz, e a gente enxerga do outro lado. E quais são translúcidos? Que deixam passar, mas a imagem fica um pouco distorcida, né? É esse tijolo de vidro aí e o gelo. Através do gelo a gente não consegue enxergar nitidamente o que está do outro lado. Tá ok? Vamos lá. Então, a gente vai fazer isso aqui com vocês agora. Eu vou colocar lá pro quadro. Vamos lá. Ó. Aí você vai escrever agora, tá? Os opacos que bloqueiam totalmente a passagem da luz. A porta. Aí você vai escrever aí, porta. E a toalha. Não deixam passar a luz solar. Desculpa, luz solar não, a luz. Tô com luz solar na cabeça hoje, a luz. Pode ser solar, mas pode ser artificial também, tá? Não que a solar esteja errada, mas não é só a luz solar. É a luz solar e de casa mesmo, né? Artificial. Transparentes. Copo e saco plástico. Porque se for um saco de papel, não vai dar. Não vai passar. Saco plástico. A gente fala que é até transparente. Translúcido. Tijolo de vidro. Passa mais ou menos, a imagem não fica, né, não passa totalmente. Tijolo de vidro e pedras de gelo. Então, conforme a capacidade de passar a luz, né, a gente classifica os materiais em opacos, transparentes, translúcidos. Opacos bloqueiam totalmente a passagem da luz. Transparente, a luz passa por eles. E o translúcido, bloqueiam e distorcem um pouco. Você não consegue ter a imagem do outro lado completamente nítida. Você consegue enxergar, mas a imagem não é clara, tá? Vai fazendo aí que a tia já vai terminar ali.
ok? Vou fazer o de baixo, o número 2 embaixo, ó. Quais dos objetos da atividade anterior podem fazer sombras? Lembra que a tia Maura falou? Quem é que faz sombra? Os materiais opacos. Só faz sombra o que é opaco, o que bloqueia a luz. Então, número 2. Quais são os materiais, os objetos? A porta e a toalha. Não está perguntando por quê, né? Mas eu vou explicar por quê. Porque junto são materiais opacos e formam sombras. Somente os materiais opacos formam as sombras, tá? Eles bloqueiam a luz solar. Ai, meu Deus, a luz solar não. A luz, tá? Não é solar só não. Eles bloqueiam a luz. É porque a tia Maura ia dar sobre uma matéria hoje, que era sobre a luz solar. Então eu já tinha lido mais cedo. Mas aí eu decidi com a tia Marilícia que essa seria a matéria hoje. Aí sexta-feira eu tinha dar essa outra matéria que eu falei, tá? Então eles bloqueiam a luz. Agora vamos para a página 125, quem já acabou. Moleza, fazer número 3. Ligar cada material, cada animal à sua sombra. Cada animal à sua sombra. A sombra do jacaré, da anta e do sapo. Moleza, né? Então já vimos que são materiais opacos, formam sombra. Para terminar, vamos testar. Vamos testar, rapidinho. Rapidinho, vamos testar. Vou ler e vamos discutir aqui, rapidinho. Vamos testar página 125. Vou ler essa aí, né? Já vi que vocês conseguiram fazer o da sombra aí, a tia não vai nem corrigir esse, que é mole, mole. Marque um X na única alternativa que contém uma afirmação correta. Vamos lá. Letra A. O livro é feito com materiais transparentes. O livro é com material transparente, você consegue visualizar o que está do outro lado? A luz passou através dele e eu enxerguei? Não, material opaco. Então, errado. Não pode ser essa. P. As sombras se formam a partir de materiais translúcidos? A sombra se forma através de material translúcido? Não, a sombra só se forma através de materiais opacos. Então, não pode. C. Os materiais opacos não produzem sombras. Errado, completamente errado. D. Um muro de concreto, imagina o muro. Olha para o muro. É um objeto opaco? Claro que sim. Você consegue ver através do muro? A luz passa por ele e você consegue enxergar o que está do outro lado?
Não consegue enxergar nada. Então, é um material opaco. Resposta certa, letra D. Bom, só para concluir aqui, vou ler rapidinho, tá? Depois vocês marquem aí e vão lendo. Para concluir, a tia gosta sempre de dar esse para concluir aqui, que é um resumo que a gente aprendeu nesses módulos aqui, ó. Você estudou. A luz é fundamental para que os nossos olhos consigam enxergar, captando imagens e cores. Marquem. Segunda bolinha. Existem corpos luminosos, como as estrelas. O que são corpos luminosos? Tem luz própria. E corpos iluminados, como a Lua. Corpos iluminados que recebem luz de outros, né? Marquem também. Terceira, há dois tipos de fonte luminosa. A natural e a artificial. Marquem. Fonte luminosa natural, sol. Fonte luminosa artificial, luz elétrica, criada pelo homem. Tudo que é artificial é criado pelo homem. Quarta bolinha. Quanto à capacidade de permitir a passagem da luz, os materiais podem ser opacos, que não deixam passar, transparentes, que deixam passar, translúcidos, que deixam passar mais ou menos. Marquem. Por último, as sombras se formam quando um objeto opaco bloqueia a passagem da luz. Então, a sombra acontece porque um material opaco não permitiu a passagem da luz e forma sombra. Ok? Então, marquem isso tudo aí para concluir. Vai marcando e vai lendo, que já é uma forma de estudar e aprender e fixar. Tá bom? Aí, sexta-feira, a gente vai falar sobre os movimentos da Terra, do Sol, a fonte de luz. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Boa aula de inglês para vocês. Fiquem com Deus, tá? Beijocas.